Posicionem-se sobre a faixa, um ao lado do outro. Dê as costas para a prefeitura. Vai começar a competição. Aguarde a largada. Seu objetivo é ser o primeiro a chegar até o chafariz. Mas atenção, somente pelas pedras pretas. Começa! O formato do Tríade Tour é uma performance audioguiada. As pessoas chegam, recebem um aparelho de MP3 e um fone de ouvido, e nesse MP3 tem um roteiro pré-gravado, específico para cada uma das cidades. Então, especificamente aqui na cidade de Santos, a gente ficou por cerca de 6 semanas criando esse roteiro. Aí as pessoas serão conduzidas praticamente única e exclusivamente por esse roteiro pré-gravado. Em quase 300 anos, a vila mudou muito pouco. Foi descrita como uma única rua à margem da praia. Mas em breve, a Paraty do litoral sul mudaria de cenário, e o protagonista dessa transformação está bem aqui. Dê um giro. Procure-o. Observe o vaso próximo a você. Aproxime-se dele. Estabeleça uma arena. Façam uma roda e centralizem o protagonista. Você sente o cheiro do café? É uma narrativa que mistura história, geografia, coreografia e ficção, em diferentes doses, né? Esse é o grande monumento da principal praça cafeeira do mundo. Olhe para cima e dê um giro completo com o corpo. Perceba todo tipo de requinte que o estilo eclético de arquitetura pode reunir. Ferros da Inglaterra, bronzes da França, mármores da Itália, ladrilhos da Alemanha e cristais da Bélgica. Coloque a mão no chão. Sinta a textura dos diferentes mármores. As atividades desta bolsa logo esfriaram após a queda da outra bolsa, a de Nova York, em 29. O café logo perderia o papel principal, mas isso é assunto para depois. Ela sempre tentava mediar o que era histórico com o que é hoje, né? E faz a gente refletir quem realmente convivia nesse espaço aqui. Bem interessante mesmo. Eu viajei, quase que eu quis ficar lá e não voltar. Muito interessante. Eu vi escravos, eu vi as mulheres com aqueles vestidos. Eu me vi dentro de um vestido daqueles. Aquele mais alta. Ainda há barões e baronesas remanescentes? Há sinais de elegância? As pessoas que aqui transitam têm ar importante? Talvez aquele senhor que veste calça social. Ou aquela dama de terninho. Ou outro de óculos escuros. Serão esses? Ou os barões de hoje escondem-se em vestes mais casuais, usam boné, tênis e são tatuados? Enquanto eles desfilam por aqui, onde estariam os escravos recém-libertos? E nesse nosso jogo lúdico com o formato turístico, a gente não tem o menor compromisso com as verdades históricas. Até esse é um grande tema para a gente, né? O que é história, qual o ponto de vista, né, que é dado por uma história oficial, quem constrói essa história oficial. À esquerda da tasca, pelo vão do estacionamento, 3 ar-condicionados, 2 antenas parabólicas, uma caixa d'água azul. Aqui era o escritório do americano Fuertes, contratado para realizar o primeiro plano urbanístico para a cidade, que crescia. Qual é a sensação que eu lembro? Meu nome é Rose. É de uma história habitada, sabe? Quem habitou e quem habita esse lugar. E esse recurso da gente estar no auge aqui aí deu uma introspecção ou um foco que quando a gente não tá com isso, ficou muito diferente. Né? Então eu consegui perceber coisas que no primeiro momento
não tinha conseguido, até por estar, né, dispersando com algumas outras coisas. Então, isso pra mim foi muito legal. E eu até agora tô levando a dúvida se a pessoa tava falando ao vivo ou não. Porque olha o cara ali no celular. Gente, onde essa mulher tá olhando esse cara que o cara tava lá, né? Então, eu falava, como assim? Então, isso também me deixou meio... Olha que recurso interessante, tá aqui, não tá aqui, não sei mesmo. Uma coisa interessante de observar é que os participantes que recebem o áudio guia, que são guiados pelo áudio, eles acabam entrando num estado extra-cotidiano. Pelo fato de estar sendo guiado por esse áudio e pelas induções que a gente dá no áudio de percepção corporal e mesmo pela história que a gente vai contando, as pessoas saem do estado cotidiano. E aí o que é interessante é que cria duas camadas de público, né? Os participantes, que recebem o audioguia, e os transeuntes da rua. Antes do porto ser construído, a praia chegava logo ali, atrás dos armazéns. Uma terra de imigrantes. Quando alguém regressava à terra natal, a família vinha para cá despedir-se. Com um lenço na mão, acenavam até os barcos desaparecerem no horizonte. Em homenagem aos que partiam, vamos repetir esse gesto de despedida? Levante o braço e dê seu último adeus. Vire-se novamente para o azulão. Do outro lado da rua, identifique o tradição. Alguém tá falando alguma coisa para elas e todo mundo ao mesmo tempo olha para um lado, olha para o outro, vê alguém monitorando isso. Então eu queria entender o que é isso, porque eu não entendi nada. Curioso, né? É curioso. Deve ser legal para elas, né? Situações e histórias muito importantes que eu vivi aqui nessa região, com muita emoção. Foi muito legal, porque traz também as nossas histórias, né, com esses locais aqui. E tinha momentos que eu parava para observar, parecia que todo mundo estava participando. Achei muito legal isso. A gente entra tanto que as pessoas de fora também parece que estão participando daquele cenário. Tá tudo meio que ensaiado e a coisa parece que foi muito legal. Achei essa naturalidade assim muito legal mesmo. E a ideia então é estimular as pessoas a realmente refletirem sobre seu papel na cidade e sobre a formação do território, seja em aspectos históricos, geográficos, urbanos e coreográficos. Acho que a gente tem aí uma oportunidade muito grande de estimular essa relação entre corpo e cidade. É maravilhoso, é um texto sensível, traz conhecimento, ao mesmo tempo mexe com o sentimento da gente. Muito lindo esse caminho, acho que foi muito interessante, né? E qual é o seu papel? Sempre convidando a gente para trazer. Você está, você assiste ou está assistindo? Você assiste ou é assistir? Eu viajei no passado. Você é protagonista dessa história ou é a questão de a gente ser um ser histórico, né? Como eles falam assim, como você se vê, onde você está, né? Onde você se insere. Esse grupo, olhe para o grupo. Que grupo é esse? A gente se olha. Como é essa passagem? É muito legal. Você começa a descobrir muitas coisas dentro de si, dentro do grupo também, né? Aqui em Santos, por uma coincidência, a gente descobriu uma parte dessa história urbana e dos planos urbanísticos que é pouco conhecida. E daí vem o Mr. Fuertes e esse primeiro plano urbanístico de Santos que não chegou a ser implementado. Mr. Fuertes vinha a essa praça espairecer, desenhar e planejar. Passava horas sentado aqui fazendo croquis de avenidas largas e amplas praças, que tomariam lugar das vielas coloniais tortuosas e desalinhadas. Repare no balé que as pedras portuguesas desenham no calçamento. O império da geometria, tudo claro, matemático, compreensível. Então essa busca aí da cidade prometida e de se fazer uma terra que tivesse a cara dessa cidade prometida e não a cidade que é um lamaçal. Fuertes começa a estudar os ventos, que poderiam espalhar as bactérias e as doenças por toda a cidade. Feche os olhos. Perceba a direção do vento.
barbearia muito antiguinha, eu nunca tinha visto, e o senhor ali com um sorriso, até sendo feliz da gente estar ali, né? Achei isso muito legal. Uma vontade de falar, né? A gente não sabia se pode. Achei muito legal. É um tema-chefe também aqui da cidade de Santos, é o café, o impacto que o café teve nessa cidade. O café modernizou o porto, estimulou, o estado de São Paulo se revolucionou, né, para as fazendas darem conta de produzir o café, e esse café teria que ser escoado pelo Porto de Santos, então isso fez que o porto tivesse um boom. Então Santos, naquele momento, e o café foi a introdução do Brasil na modernidade, né? O Brasil poderia ser a terra prometida a partir desse café. Do Império à República, a história é a mesma. O Império toma para si o porto e a receita dos impostos alfandegários. Para aumentar a arrecadação, faz investimentos na modernização do porto por meio de concessão. Quem fica com os royalties do café? E do petróleo? Gire, procure, aplique a visão 360 graus. O Império, o Estado, a província, o município, a federação, as concessionárias, as transnacionais, seu parceiro do tour, a zeladora, o capital produtivo, a guia, as empresas X, você. Gire, procure. Vai lá, experimenta, gire. Saia do prédio. E uma relação que a gente vê hoje agora, né, nesse atual, vivendo novamente essa questão de poder ser a terra prometida com o pré-sal, né? E novamente os mesmos conflitos, iniciativa privada, poder público, nessa guerra para quem fica com os royalties do petróleo, né? Quem fica com os royalties do café, então... O maior porto da América Latina. 296 bilhões de dólares, 54 milhões de toneladas. Soja para a China, açúcar para os Estados Unidos e milho para a Coreia do Sul. Adubo importado da Rússia. 170 mil containers por mês. Um caminhão leva um container, ou seja, 5.500 caminhões por dia. 231 caminhões por hora. Quase 4 caminhões por minuto. Quantos caminhões para alimentar os dinossauros metálicos? Localize a torre da bolsa, a do relógio. A torre do café era o ponto mais alto da cidade. Será que em breve será a torre do petróleo? O prédio grande, em obras. Assista à coreografia dos dinossauros metálicos ao redor. Esta parte aqui do corpo, né? Porque geralmente a gente conhece bem aquela outra área, né? Faz atividade, passeio com grupos, com família, mas essa parte aqui não exploramos, né? Então foi bem diferente, muito interessante, né? Quando mostra agora a visão novamente da Torre do Café com o prédio da Petrobras, o antigo e o novo, né? Então interessante, né? Muito bacana. Eu acho esse encontro da gente hoje muito bom. Eu nunca tinha vivenciado assim
dessa maneira sentindo, né? Conheci alguns lugares, andando e tal, gosto muito da história e tal, mas alguns lugares eu nunca fui, né? Já andei muito rapidamente, ali na Praça da República, só da Praça da República para lá, nunca vim para esse lado de cá, nunca atravessei essa ponte, esse cheiro, né? Esse cheiro diferente, né? Achava que não era o que é, né? Petróleo, até comentei com o André, nunca ia saber que era petróleo, né? Esse cheiro diferente. Nasci em Santos, fui criada aqui e não quero sair daqui por nada nesse mundo. E conhecer esse outro olhar da cidade, para mim foi muito bacana, né? Aquela parada que a gente acena para o navio, eu me emocionei muito, porque a gente tem uma história muito forte, da família vindo de Itália para cá, e assim, a gente sente muito isso, né? Quando você vivencia, se permite vivenciar isso, você se emociona. Então agora vai ser diferente, acho que toda vez que a gente passar, não vai ser mais como antes, a gente vai começar a ver os detalhes. E outra coisa que eu queria salientar, que aquela parte de todo mundo andar pelo preto lembra muito a infância, né? Então assim, de repente eu vi um monte de criança ali correndo pela praça, então foi muito legal, que a gente tem essa brincadeira de criança, só pisar no preto, só pisar no branco. Aí hoje eu tive que parar e adorei, primeira vez que eu tenho andado aqui, que eu nunca tenho andado, né? Eu também, é a primeira vez. É a primeira vez que eu passei aqui, né? Porque a gente sai de casa, mas assim pra passear, pra conhecer a Boca do Café, isso aqui tudo, nossa, foi muito bom. Eu tive uma outra visão de Santos, assim, né? Porque só em casa, né? Tem uma outra visão, sabe? Eu preciso trazer os meus filhos, assim, depois da aula, assim, umas 7, 8 horas da noite, pra passear, assim, né? Pra sair do foco doméstico um pouco. Foi muito bom pra eu poder visualizar isso daqui com os meus filhos também. De trazer o Tríade Audio Tour para Santos foi porque assim, eu fiz uma vivência na Bienal de dança há 2 anos atrás, acho que 1 ano atrás, né? E aí eu vivenciando essa intervenção, eu me toquei que o Tríade tinha alguns elementos que estavam postos para a política de assistência social, que é a questão do território, da apropriação do território, do cotidiano, né, suspenso, de algumas linguagens artísticas, como a questão da dança, a questão do deslocamento, enfim, da produção artística no cotidiano e no deslocamento dele. Então, quando a gente fala do direito à cidade, a gente está falando dessa apropriação do território, que é caminhar por ele e quase uma suspensão no cotidiano, você perceber coisas que você não se dá conta, sei lá, uma escultura em cima de uma casa, né? E de repente uma outra situação é você ocupar um espaço com o seu corpo. E, enfim, todos esses elementos que para mim está na questão da apropriação do território, do pertencimento ao território, do direito à cidade, eu acho que são essas questões que me mobilizaram a estar oferecendo, oportunizando esta vivência aos trabalhadores da política de assistência social, especialmente aos que trabalham na proteção social básica, junto com os usuários dessa política, que são aquelas... Você seguirá por terra ou por mar? Pode seguir caminhando, pedir carona para um caminhão, pegar a balsa para Vicente de Carvalho, tomar a van do Sesc, pegar o bondinho turístico. Quem seguirá te conduzindo, dirigindo, coreografando? Chegamos ao fim deste tour. Agradecemos a participação e o nível de presença. E esperamos ter o prazer de coreografá-lo em uma próxima performance. Não esqueça de devolver seu MP3 para uma de nossas guias.